Bom dia a todos, obrigado pela presença de todos nessa nossa 10ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico. Agradeço, então, a participação de todos. Pessoal, só peço para que aguardem mais alguns instantes para a gente fazer a conferência de quórum, tá ok? Mais uma vez, bom dia a todos e agradeço inicialmente a participação de todos nessa 10ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saneamento Básico da cidade de Goiânia. Já conferimos, temos quórum suficiente para fazer essa reunião. Em primeiro lugar, quero questionar a todos os conselheiros se alguém de vocês desejam incluir algum novo ponto de pauta, além do que nós já enviamos para vocês. Como não teve nenhuma manifestação, nós então vamos ficar exclusivamente na pauta, que é deliberação quanto ao termo de referência, minuta de convênio e minuta de plano de trabalho, que propõe a contratação dos estudos necessários à modelagem da concessão da prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos na cidade de Goiânia. Eu vou passar agora para um ponto dessa pauta, para apresentação, né? A nossa diretora de regulação da Agência de Regulação, a Carla Cristina Cavalcante. Fica à disposição agora da Carla. Obrigada, presidente. Bom dia a todos. Todos me ouvem bem? Ok. Eu vou projetar a tela aqui só um instante. Vocês visualizam a apresentação em tela cheia? Sim. Ok. Então, como o presidente mesmo já disse, essa é a 10ª reunião ordinária do Conselho Municipal de Saneamento e a pauta é a deliberação quanto ao termo de referência, minuta de convênio e minuta de plano de trabalho, cujo objeto são os estudos necessários para a proposta de uma modelagem da concessão da prestação de serviço de manejo de resíduos sólidos. Bom, antes de eu passar para a questão do termo e das minutas de convênio e de plano de trabalho, eu vou fazer um contexto sobre como que a gente chegou nessa etapa. A prestação dos serviços públicos de saneamento básico, ela precede o planejamento. E a Lei 11.445, ela faculta ao titular o planejamento de forma gradativa. Então, lá em 2018 e 2019, foi feita a elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico para os componentes abastecimento de água e esgotamento sanitário. Lembrando que esse plano, ele contou com um diagnóstico para os 4 serviços e prognósticos, metas, programas e ações somente para os serviços públicos de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Lá em 2019 foi feita a modelagem da concessão, onde a prefeitura celebrou um contrato com a Saneago por um período de 30 anos. Esse contrato ele foi celebrado em dezembro do ano de 2019. Para o serviço de drenagem e manejo de águas pluviais, em 2021 foi elaborado um termo de referência. Em 2022 e 2023 foi celebrado um convênio com a Universidade Federal. E o objeto desse convênio é um trabalho que está sendo desenvolvido hoje, desde o ano passado, né, desde o ano de 2023, que é a elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana.
Com relação aos serviços de manejo de resíduos sólidos, a prestação atual ela se encontra da seguinte forma. O consórcio Limpagim, ele presta um serviço através de um contrato administrativo, que ele é válido por 24 meses, podendo ser prorrogado nos termos da Lei 1433, que é a Lei de Licitações. E o consórcio Limpagim, ele presta os serviços de coleta de resíduos sólidos, coleta seletiva, remoção de entulhos e varrição mecanizada. A Secretaria Municipal de Infraestrutura, até onde nós sabemos, ela está responsável pelos serviços de destinação final e manutenção e operação do aterro sanitário. Até onde nós temos a informação, a CEINFRA passou a prestar esse serviço no início do mês de outubro. Agora nós passamos já para entrar no contexto de como que nós chegamos na proposta desse termo de referência e dessa minuta de plano de trabalho e minuta de convênio. Segundo a Lei 9.753, no seu artigo 4º, está entre as competências da Agência de Regulação. O inciso 8º diz que promover, organizar, homologar, cancelar, extinguir contratos de concessão, permissão ou atos de autorização. E o inciso 16 diz propor à autoridade competente planos e propostas de concessão, permissão ou autorização de serviços públicos. Em janeiro desse ano, foi celebrado um termo aditivo a um TAC que foi celebrado lá em 2020. A cláusula 6ª desse termo de compromisso e ajustamento de conduta, ele diz que a agência de regulação tem que elaborar ou contratar a elaboração dos estudos necessários à modelagem da concessão. Dessa forma, nós passamos, a Diretoria de Regulação, a Agência de Regulação de Goiânia, passou a elaborar esses 3 documentos. O termo de referência, ele respeita todos os parâmetros estabelecidos pela Lei 11.445. Quais são aqueles parâmetros? Que a prestação de serviço tem que preceder um planejamento, que tem que ser cobrado pela prestação de serviços e todos aqueles critérios técnicos que se referem à qualidade, à continuidade e também aqueles critérios que se referem à universalização da prestação do serviço. Então, o termo de referência está estruturado da seguinte forma. Nós estamos solicitando a elaboração de diagnósticos, do diagnóstico técnico e operacional, jurídico e institucional, fiscal e econômico e social e ambiental. A respeito dos estudos técnicos, nós estamos solicitando a elaboração de estudos de engenharia, modelagem econômico-financeira, modelagem regulatória, estudo socioambiental, estudo da prestação dos serviços e dos indicadores de desempenho da prestação dos serviços, que é justamente onde nós vamos ter condições de avaliar se a empresa está prestando o serviço como ele deve ser prestado. Esse termo de referência, ele também, através dele, nós também estamos solicitando a atualização do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, a estruturação de edital de licitação e de minuto de contrato de concessão. Nós também estamos solicitando que a equipe que for responsável pela elaboração desses estudos faça o acompanhamento durante os processos de validação, que são justamente aquelas validações externas, que é consulta pública, audiência pública e qualquer outro tipo de validação que seja necessário de ser realizado, dado que a gente está tratando de um procedimento de concessão. E o acompanhamento do procedimento licitatório. As minutas de convênio e de plano de trabalho constam a obrigação das partes, os prazos, cronograma de execução e cronograma de desembolso. Eu gostaria de enfatizar aqui que essas minutas de convênio e de plano de trabalho, nós utilizamos como subsídio os documentos de convênio e de plano de trabalho que hoje servem para a elaboração do plano diretor de drenagem. Então, todo aquele trabalho do convênio e do plano de trabalho que está em vigor hoje, a gente utilizou ele como parâmetro.
Todos esses 3 documentos, o termo de referência, a minuta de convênio e a minuta de plano de trabalho, ela foi submetida à análise do Comitê de Saneamento. Esse comitê ele é composto pela Secretaria Municipal de Planejamento, pela Agência Municipal de Meio Ambiente, pela Secretaria de Infraestrutura, pela Secretaria Municipal de Saúde, pela Defesa Civil, pela Secretaria de Comunicação e também pela Agência de Regulação. Após a análise, né, de todos esses 3 documentos, o comitê concluiu pela aprovação do conteúdo desses 3 documentos. E eu passo a ler para os senhores agora a conclusão do comitê. Os documentos apresentados se apresentam bem estruturados e contemplam a elaboração dos estudos necessários à modelagem da concessão para a prestação dos serviços públicos de manejo de resíduos sólidos na capital. É necessário destacar que os estudos de que tratam o termo de referência estão de acordo com os critérios estabelecidos pela Lei Federal 11.445, alterada pela Lei Federal 14.026 de 2020, que trazem os critérios para a prestação dos serviços públicos de saneamento básico. Após a avaliação dos documentos apresentados, esse comitê pela aprovação dos documentos apresentados, termo de referência, minuta de convênio e minuta de plano de trabalho. Um outro item que nós não poderíamos deixar de citar aqui é a questão da regionalização do saneamento básico. A Lei Complementar Estadual número 82, lá de 2023, ela criou 3 microrregiões de saneamento básico. O município de Goiânia, ele está localizado na microrregião Centro. Segundo os novos critérios estabelecidos por essa lei estadual, nós teríamos que, após a elaboração de todos esses documentos de que tratam o termo de referência, nós teríamos que pegar uma validação do colegiado microrregional, solicitando uma concessão isolada. Mas isso, gente, é uma decisão que vai ter que ser tomada, né, pelo titular de serviço, pelo senhor prefeito, se, de acordo com os estudos, de acordo com as indicações dos estudos, se ele vai optar por uma concessão isolada ou se ele vai aguardar as propostas que vão sair aí desse colegiado, que, como todos nós sabemos, o Estado contratou o BNDES para fazer uma proposta, né, de concessão, até onde nós sabemos, de 3 concessões. Então, 3 concessões, uma para cada microrregião, uma concessão para a microrregião Centro, uma concessão para a microrregião do Leste e uma concessão para a microrregião do Oeste. Então, eu achei por bem citar isso aqui, mas isso é uma decisão que vai ser tomada aí pelo titular de serviço, pelo prefeito, posterior à apresentação de todos os estudos. Bom, era o que eu tinha para dizer para vocês. Obrigada pela atenção. Obrigada, Carla, pela apresentação. Agora eu passo a palavra aos conselheiros para possíveis dúvidas ou quaisquer questionamentos que queiram fazer. Está aberta a palavra aí a quem se interessar. Só nos escrever aí quem tem interesse. Hudson, está me ouvindo? Sim, bom dia, tudo bem? Bom dia. Hudson, eu recebi a minuta ontem no final da tarde. Eu li, né? Eu li a minuta e já encaminhei ela para minha gerência de resíduos, né? Aonde eu tenho uma equipe de técnicos muito qualificados que possuem uma qualificação melhor do que até eu, para poder apontar alguma dúvida, alguma divergência, né? E, Hudson, a minha pergunta é o seguinte: esse prazo, essa definição, ela tem que ser hoje ou a gente teria um prazo para poder fazer algum encaminhamento? Carla, pode responder, por favor. Bom dia, Nadim, tudo bem? Bom dia. Eu gostaria de te responder com outra pergunta, fazendo uma outra proposta.
se nós, para fechar o ano com esse assunto não encerrado, mas com esse assunto encaminhado, se nós poderíamos condicionar aqui a aprovação à análise e manifestação da gerência de resíduos da Agência Municipal do Meio Ambiente. Nós deliberaríamos, mas na ata e no documento de deliberação constaria que as alterações propostas pela gerência de resíduos seriam inseridas no documento de termo de referência. Bem, eu estou com o meu suplente aqui, o Pedro, que é um técnico da qual eu admiro bastante o conhecimento que ele tem, e queria até perguntar para o Pedro se esse prazo, até pelo conhecimento que ele tem, seria possível, Pedro. Bom dia, Pedro Baima da AMA. Nadim, eu participei da análise, né, como representante da AMA no Comitê de Saneamento, assim como esses outros órgãos. Eu li toda... Desculpa? Tá me ouvindo? Ou foi o meu? Agora, tá. Bom, vou repetir então. Eu acho, Nadim, se você quiser submeter à gerência de resíduos, eu sugiro que seja como a Carla já propôs, né? A gente aprova, caso a gerência de resíduos faça alguma manifestação, a gente faz a correção. Mas eu queria também te tranquilizar e dizer que eu li todo o material junto com toda a equipe técnica do Comitê de Saneamento e particularmente estou de acordo com tudo que foi feito e inclusive quero parabenizar toda a equipe da Agência de Regulação, como tem melhorado e aprimorado a sua qualidade em elaborar documentos como esse, desde o plano de saneamento, passando pelo plano de drenagem e chegando agora nessa modelagem. Então, quero que você fique tranquilo nesse sentido, que eu tive a oportunidade de estudar o material e acredito que ele está muito bem qualificado. Se a gerência de resíduos sólidos quiser fazer alguma ponderação, sugiro que seja aprovado como a Carla sugeriu, para a gente não perder tempo com essa virada de ano, virada de gestão e etc. Obrigado. Carla, a minha dúvida ela foi superada aí pela resposta do Pedro. Eu acho que então não há necessidade, tendo em vista que um técnico meu qualificado fez essa avaliação, e aqui eu também parabenizo toda a agência de regularização sobre as minutas e a qualificação do trabalho. Obrigada. Obrigado, Nadim, pela colocação, e obrigado, Pedro, pelo esclarecimento, tá? E apoio ao trabalho. Mais alguém quer fazer algum comentário ou questionamento? Gisele, a palavra é sua. Bom dia, presidente. Bom dia, Carla. Carla, é muito simples. A minha pergunta é justamente sobre essa questão de mudança de gestão. Já que não foi deliberado até agora no encerramento dessa gestão atual, não sei se é uma questão de protocolo, é porque tem que deixar isso já finalizado, porque eu imagino que corre o risco de, no início da próxima gestão, ele pedir uma reavaliação dessa minuta, não? Gisele, com relação, eu gostaria de esclarecer 2 pontos. Ele pode sim pedir uma reavaliação dessa minuta, até porque a gente imagina que novas pessoas vão ser impulsadas em alguns cargos, mas também não tem como, pelo cenário, isso eu digo pelo cenário nacional, não tem como a prefeitura não deixar de trabalhar, não tem como a prefeitura deixar de trabalhar a modelagem de uma concessão para prestação desses serviços. Né? Essa questão ela é uma questão que ela foi bem enfatizada pelas alterações da Lei Federal 11.445, que isso foi feito lá no ano de 2020, no mês de junho do ano de 2020. Então, ele pode sim, o prefeito pode sim, mediante avaliação de quem que ele entender como necessário, solicitar uma alteração nesse documento de termo de referência. Mas quanto à modelagem da concessão, eu penso que é um caminho sem volta. Doutor Hudson, bom dia. Bom dia, Amanda, fica à disposição. Só uma pergunta. É porque eu não acompanhei a reunião de transição da AR,
Na reunião de transição da AR foi mostrada essa proposta? Nós só comentamos na apresentação, não houve detalhamento nenhum. Lembrando, uma coisa que a Carla ainda não citou, é que nós estamos cumprindo também um item do TAC, que foi assinado por várias pastas aqui presentes também. Então, nós estamos fazendo o nosso papel, independente de futura gestão, independente se o Estado está fazendo, Goiânia não pode ficar parada esperando as coisas acontecerem. Nós estamos trabalhando, e se lá na frente o prefeito quiser fazer alguma alteração junto à sua equipe, tá, de como vai trabalhar, a forma, aí eles vão apresentar para todos nós, mais uma vez, qual é o pedido de alteração. É assim que eu entendo. Amanda. Oi, doutor Hudson. Está esclarecido? Ok. Obrigado pela participação, Amanda. Mais alguém quer fazer algum questionamento? Presidente, eu posso só? Fique à vontade. Tá. Só complementando para Amanda, que na reunião de transição, quando nós apresentamos a proposta de modelagem de concessão, ele perguntou se o termo de referência estava pronto, nós respondemos que sim, e ele disse, deu um sinal de excelente, alguma coisa nesse sentido. Então, ele já está a par, tá? Perfeito, Carla. Obrigada, doutor Hudson. Só complementando mais uma vez, foi só questionamento e não aprofundamento da questão. Tá? Então, se ele, o prefeito, tá, que é o titular, oferecer novas propostas ou possíveis questionamentos, estaremos todos nós aqui, né, atentos a isso e participaremos também dessas novas discussões. Mais alguém? Pedro, fique à vontade. Pedro Baima da AMA. Só para ressaltar, presidente, para todo mundo, eu que já faço parte da gestão há muitos anos, essa decisão foi tomada na assinatura do TAC há anos atrás. Então, não é uma coisa que a gente está tomando essa decisão agora. A gente está cumprindo uma decisão tomada pelo Ministério Público e a Prefeitura e todas as secretarias que estão envolvidas no TAC. Então, o que está sendo feito é o cumprimento do TAC. Só para que fique bem claro que não é uma opção que a gente está tendo aqui agora, e sim, essa decisão foi tomada há anos atrás. Obrigado. Obrigado, Pedro, mais uma vez, pela atuação e pelo ajudar a resolver esses questionamentos. Marlon já se inscreveu. Tá à vontade agora, Marlon. Bom dia, pessoal. Tudo bem? A minha dúvida, ela é específica sobre o texto do termo de referência, sobre alguns, né, dando uma lida geral sobre o documento, eu senti falta de alguma legislação que deve ser seguida no processo de elaboração dos estudos, né? Mencionada a lei de resíduos sólidos, a política federal de saneamento básico, porém alguns estudos, por exemplo, ambiental, até estudos jurídicos, aí eu já não entro, já sai da minha área, né, que eu sou engenheiro sanitarista e ambiental, mas eu senti falta desse detalhamento no corpo do texto, do termo de referência, já que é um termo de referência, né, para a empresa que vai assumir essa responsabilidade. Então, a minha pergunta é, esse texto, ele será revisado novamente ou ele já está no seu formato final? Carla, fica à disposição. Bom dia, professor, tudo bem? Bom dia. Professor, a proposta ela veio como um texto final. Quanto aos aspectos técnicos, eu entendo que a 12.305, a 11.445 e as normas de referência da ANA, especificamente a norma de referência 01, que foi citada, eu acho que atende. Mas eu concordo com o senhor quanto às questões do aspecto jurídico,
e algumas questões de cunho ambiental, já que um estudo propõe, né, já que o termo de referência propõe a realização de um estudo socioambiental. Então, da mesma forma como eu propus para o Nadim, eu proponho para o senhor que a gente delibere com a condicionante de que as questões, os pormenores legais dos estudos jurídicos e dos estudos socioambientais serão inseridos no texto. Ok. Te satisfaz assim, professor Marlon? Sim, eu acho que fica melhor, porque depois, para ter um documento um estudo, na verdade, né, documentado de melhor forma, é necessário amarrar no termo de referência a legislação estrita a cada componente, né, do texto, de sorte a evitar conteúdos genéricos ou que não serão necessariamente aplicados na etapa do planejamento e da execução dos serviços de resíduos sólidos, né? É mais por isso, é esse cuidado de ser um pouco mais minucioso no texto do termo de referência para depois ter um produto final de melhor qualidade. Obrigado. Obrigado, Marlon, obrigado, Pedro, pelas colocações que vocês dois fizeram e estão colaborando muito. Então, como a Carla já comentou, né, serão inseridos aí a colaboração de vocês, tá, da maneira que vocês sugeriram. Mais alguém? Se ninguém mais tem algo a complementar ou a questionar, então podemos passar para a votação. Se tem alguém que não concorda, se manifeste. Então, foi aprovado por unanimidade. Obrigado a todos, tá, pela participação, pelas complementações e opiniões, pelo questionamento que vocês fizeram, que são realmente importantes para todos nós, e agradecemos a todos mais uma vez. Um abraço a todos, obrigado e bom dia. Pedro Baima pediu para falar. Sim, obrigado, presidente. Pedro Baima, da AMA. Na última reunião que foi apresentado aquela aprovação de recursos para a elaboração de um sistema de tratamento de efluentes do zoológico, eu solicitei que fosse analisada a possibilidade de incluir ou uma composteira ou um biodigestor no fim do processo para evitar que o material que sobra desse processo fosse para o aterro sanitário. Eu queria saber se foi feito isso, se fez essa análise da possibilidade de acrescentar. Se não foi feito, se tem previsão de que isso aconteça e volte para o Conselho como uma solicitação da Agência Municipal do Meio Ambiente, por favor. Carla, pode responder. Ficou na parte de criação, não foi? Pedro, foi, só para eu poder recobrar minha memória aqui, foi a reunião com relação à ET do zoológico. Foi essa. E aí você solicitou algumas alterações no âmbito do projeto? Lembra que o projeto, ele não considerou o material maciço que sobra depois do processo da ET e considera a possibilidade de levar todo esse material para o aterro sanitário. E eu pontuei que naquele valor que foi apresentado, eu acho que não seria difícil acrescentar ou um processo de compostagem ou de biodigestão no fim desse tratamento com esse material maciço da ET, para que a gente fizesse um sistema fechado, que tudo se resolveria ali, sem a necessidade de ficar mandando um volume muito grande de material compostável para o aterro sanitário. Aí quem apresentou, acho que era da agência de turismo, se eu não me engano, isso. Ficou de analisar essa possibilidade. Eu queria uma devolutiva disso, se foi feito e se não foi, quando que vai retornar para o Conselho para que seja apresentada essa demanda apresentada por nós da AMA. Tá. Pedro, eu vou fazer o seguinte, quem estava tratando direto com a Getu era a Geórgia está de férias. Eu vou entrar em contato com a Geórgia, ver como ficou isso. Se for o caso, eu ponho você em contato com o representante da Getu, né? Você e ele, e a gente tenta, eu vou intermediar isso e ver a melhor forma de tratar.
Tá, Carla, tudo bem, ele pode entrar em contato comigo, a gente conversar, mas de qualquer forma, como foi uma solicitação feita em reunião e considerada em ata, eu gostaria que houvesse uma resposta também em uma próxima reunião, colocasse na pauta, e a devolutiva também considerasse em ata, tá bom? Muito obrigado. De nada. Bom, em primeiro lugar, eu peço desculpa à Carla, que ela não foi encarregada disso, eu peguei aqui a orientação com a chefe de gabinete, isso aí foi direto realmente para o pessoal da AGETU. Então, até você realmente relembrou bem, Pedro, que na reunião ele ficou de apresentar, tá certo, como seria encaminhado a essa situação. Mas foi bom demais você levantar isso, até para que a gente possa cobrar deles agora e, como você sugeriu, apresentar em uma próxima reunião nossa aqui do Conselho. Tá bom? Obrigado. Mais alguém quer comentar alguma coisa? A gente passar então para a votação, vamos de novo para a votação, não tem problema. Pessoal, mais uma vez, se tiver alguém que não concorde com algum item desses citados na nossa reunião, de acordo com a nossa pauta, que se manifeste agora, por favor. Então, todos concordaram, foi aprovado então por unanimidade com aquelas questões que serão apresentadas logo adiante, tá bom? Obrigado a todos, bom dia e até a próxima reunião. Obrigado pela presença e participação de todos. Bom dia. Obrigada, gente. Bom dia a todos. Muito obrigado.